Fala, Reds, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Red. Tô aqui com o Lucas mais uma vez pra gente gravar um pré-jogo da Premier League dessa vez. Nessa semana, né, o Liverpool vai até o Hill Dixon Stadium, né, que é o novo estádio do Everton, para enfrentá-los por mais uma rodada, né, da Premier League. O Liverpool que vem de vitória, né, dentro da Premier League, obviamente, porque na Champions a gente já foi eliminado, como já era esperado, e o Everton que vem de um empate na Premier League também. E a gente vai falar um pouco sobre como o Liverpool chega, as nossas expectativas para essa partida, falar nossa escalação e dar um palpite. Né não, Lucas? Manda aí pra gente o que você acha. Boa noite, primeiramente, meu amigo. Manda pra gente o que você acha que nos espera na nova casa do Everton, que eu acho que é a primeira vez que a gente vai enfrentá-los lá, e quais são suas expectativas para essa partida. Fala aí, mano. Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse jogo. Eu espero do jogo que eu sempre espero em um confronto contra o Everton. Muito sangue, muita briga, sangue no bom sentido, claro, muita jogada disputada, porque embora seja conhecido como o clássico da amizade, por conta da proximidade das torcidas, familiares torcem para Liverpool e Everton na mesma casa, dentro do campo é o confronto com mais cartões vermelhos da liga. Então a gente já sabe o que esperar. Não à toa, o último confronto no Goodison Park, o Liverpool empatou, o gol do Tarkowski no último lance, praticamente, teve uma confusão, onde o Curtis Jones foi expulso, então a gente já sabe o que pode esperar disso, é um jogo muito brigado. Obviamente, por ser um clássico, vai ser mais disputado ainda, e por ser o primeiro jogo na casa deles, a casa nova, contra o Liverpool, obviamente eles não querem deixar isso marcado como uma derrota. Então eu espero nada mais nada menos que muita briga, muito confronto e disputa por todas as bolas. E por conta disso, a escalação do Arne Slot deve ser voltada para esse sentido. É isso. E eu também, se eu não me engano, né? Você falou que do último confronto, queria falar aqui também que foi o último gol, se eu não me engano, do Diogo Jota, né? Da carreira dele, da O gol vida do Diogo dele. Jota foi na volta. Na volta. Ah, tá. Então o primeiro. Ah, tá certo. Mas foi contra o Everton, né? Então. Foi. Foi o último gol dele. E assim, vai ser também uma parada que eu acho que com certeza na transmissão devem falar. Mas, mudando um pouco de assunto, mas mantendo ainda, né, no assunto partida, obviamente, né? O Liverpool que chega contra o Everton depois de tomar uma sapecada na senhorita Champions, onde tivemos alguns abates, se é que posso dizer assim, que é o nosso querido Hugo Ekitike, que lesionou o tendão, né, do pé e vai ficar de fora, inclusive da Copa do Mundo, mas também vai ficar de fora do início da próxima temporada. Então, é bem complicada essa questão. Inclusive, falando sobre isso, abrindo um parênteses bem rapidamente, na coletiva de imprensa hoje, né, na press conference, o senhor Arne Slot falou sim sobre algumas expectativas relacionadas à janela de transferência do Liverpool para a próxima temporada. E ele citou dois fatores que vão influenciar, um já está acontecendo, né, já aconteceu, nessa janela de transferência, que é a lesão do Hugo Ekitike e também a possível classificação para Champions. Então, provavelmente, já é um fato que a janela do Liverpool, o principal foco inicialmente vai ser ver uma pessoa para ser reserva do Isaac, porque precisamos, né? Porque o Isaac não vai conseguir jogar todos os jogos, precisa de alguém ali também para disputar espaço com ele, até porque já vimos que o Isaac também não é de vidro, quer dizer, não é inteiro, ele também se machuca. E também sobre a questão de que se o Liverpool não se classificar para essa Champions, e esse jogo de hoje é muito importante, né, esse próximo jogo, o Liverpool vai ter menos orçamento para investir, né? Sem falar que essa questão do ataque não estava muito nos planos, por conta de que o Liverpool, ele necessariamente precisa investir em outras áreas mais urgentes atualmente, que seria, obviamente, um substituto para o Mohamed Salah, que é ali na ponta direita, e também um volante e um zagueiro. Pelo menos creio que seriam esses os principais focos da FSG e do Arne Slot para essa temporada. Dito todo esse contexto, o que isso tem a ver com essa partida contra o Everton, Lucas? Essa partida contra o Everton é mais uma partida onde a gente precisa mais do que nunca garantir 3 pontos para não só encostar no Manchester United e ficar ainda mais confortável numa briga nessas últimas 5 rodadas da Premier League, que é a parte mais aguda da competição, é onde se define muita coisa, e também não precisar se preocupar com uma possível vitória ou empate ou uma derrota do Chelsea que vem logo atrás. E a gente sabe que quando se trata de Everton, por termos essa rivalidade tão grande com o Everton, a gente muitas das vezes deixa a vitória, né, escapar pelos dedos, porque é um jogo muito truncado, é o famoso, se a gente pudesse falar do futebol brasileiro aqui, seria o clássico da amizade, sendo que é uma amizade que tem uma rivalidade muito alta. Então, acontece que fora de campo há uma amizade,
mas dentro de campo a rivalidade é tal qual essa amizade fora de campo. Tanto que se vocês lembram muito bem, no jogo de volta da Premier League ano passado contra o Everton, que eles empataram, não foi, Lucas? Não, foi no jogo de ida. Que eles Foi no empataram jogo de ida. do Curtis Jones também lá, que teve aquela briga. O Everton comemorou o empate, não foi nem a vitória, foi o empate, como se fosse ganho Copa do Mundo, para vocês verem o nível de rivalidade que tem. Então esse jogo é um jogo que o Liverpool precisa tomar cuidado. O que você acha disso que eu falei, Lucas? Bom, fazendo um apanhado de todos os comentários, a Champions é importante por questões óbvias, é uma competição europeia, é a maior competição europeia, e nós queremos ganhar a Champions, óbvio. O poder financeiro que ela carrega consigo também é fundamental para qualquer coisa que a gente queira conquistar no futuro, porque se você classifica para a Champions, você tem mais orçamento, com mais orçamento você compra melhores jogadores e acho que não precisa ficar falando mais sobre o que isso acarreta. Em relação ao elenco, nós já teríamos carências no ataque com ou sem o Hugo Ekitike, porque o Salah já anunciou a saída e nós vemos claramente a carência de pontas. Já que o Arne Slot insiste em atuar com pontas, nós precisaríamos, porque o Dias foi vendido e ninguém foi contratado para o seu lugar. E já ficou evidente que o Gakpo não é um jogador confiável para ser titular na atual temporada, talvez ele venha a ser na próxima. Eu não vejo perspectiva disso, porque eu sempre o vi como jogador de elenco, mas talvez exista a possibilidade. Eu nunca fecho as portas para a possibilidade, porque afinal de contas a gente não tem como cravar o futuro. Mas diante do que a gente viu agora e entendendo que ele é mais um jogador de elenco do que um titular absoluto, eu acho que nós temos esse problema na ponta esquerda, vamos ter o problema na ponta direita, porque o Salah vai sair, não é uma dúvida, é uma certeza, e com a lesão do Ekitike, que nós não sabemos o tempo de recuperação, é bastante complicado. Então, o Liverpool vai precisar gastar, ele tem essa necessidade, e com isso ele vai precisar de dinheiro. Além disso, a gente ouve nomes como, por exemplo, Adam Wharton, foi bastante vinculado ao Liverpool hoje. Para que você traga um jogador como o Adam Wharton, que custa em média 80 milhões, você precisa de dinheiro para poder fazê-lo. Embora a gente tenha contratado o Jaquet nessa temporada para que ele chegue na próxima, ele é apenas um zagueiro. A gente tem a incógnita do Konaté, ele vai ficar, ele vai sair, a gente não sabe. E ainda que ele fique, eu acho que nós precisamos de mais um zagueiro também. Então já são posições carentes. O Robertson vai sair, mas dizem que o Tsimikas vai voltar. Então talvez seja uma folga no orçamento. Algumas pessoas gostam de Tsimikas, outras não, eu não vou fazer juízo de valor. Mas essa é a situação que tem circulado. Sobre o Clássico, eu acho que além de ter a rivalidade e ser um ânimo vencer do Everton, como sempre tem um fator que é fundamental. Claro, ganhar 3 pontos todo jogo é importante, mas quando os seus dois concorrentes, a vaga na Champions, se enfrentam na rodada, é fundamental que você vença. Então, é impossível que Chelsea e United ganhem 3 pontos na próxima rodada, porque eles se enfrentam. Então, diante desse cenário, se o Liverpool vencer e qualquer um dos dois perder, ou se for um empate, que no meu ponto de vista é o melhor cenário, é bom para o Liverpool. Então, é fundamental que a gente faça o nosso trabalho, que o Arne Slot escale um time que, além de tudo, seja aguerrido, porque se tem uma coisa que a gente vai precisar jogando lá, é de um time com garra. Então vencer é fundamental por diversas razões, dentre elas que é impossível que o United e Chelsea pontuem de forma completa na rodada. Então, se a gente puder aproveitar essa chance, eu acho que é o momento para dar aquele suspiro e deixar uma diferença relativamente grande, até porque faltam poucas rodadas e a gente não enfrenta eles em casa. Então, se depender de um empate para se classificar para a Champions, eu acho mais benéfico do que depender de uma vitória. Então, diante de todo esse cenário, eu acho que é basicamente sobre isso que a gente tem que pensar em relação ao próximo jogo. Dito isso, senhoras e senhores, então eu acho que as cartas estão na mesa, as cartas estão dadas para essa partida. E agora nós vamos para as nossas possíveis escalações, né, Lucas? Hoje eu vou deixar o trabalho de iniciar a escalação contigo, porque eu sei que você está afiado aí na questão do Ekitike ter se lesionado, etc. Só que eu queria só abrir um parênteses aqui rapidamente, que eu acho que dá até um vídeo bom pra gente de meio de temporada, né, de off-season, que é o fato de que o Harvey Elliott ainda é jogador do Liverpool. Eu acho que ele voltando, ele poderia fazer um papel reserva de ponta direita, que eu acho que ele contribuiria bem, mano. Eu acho que ele não saiu do Liverpool mal. Ele saiu do Liverpool porque o Slot não queria. Mas, de repente, agora, quem sabe, né? Eu gosto dele. Eu acho ele um jogador que é um pouco da cara do Liverpool. Mas, enfim. Lucas, escalação, começa contigo, meu amigo. Vamos lá. No gol, Mamadashvili, por questões óbvias. Quer que eu continue com a escalação toda? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Mamadashvili no gol, Jeremy Frimpong na lateral, até porque o Gomes não vai jogar. O Arne Slot confirmou que o Gomes se lesionou, então se algumas pessoas tinham dúvida se tinha sido um devaneio do Arne Slot em tirar o Diogo Gomes na última partida ou se ele realmente havia se machucado, nós temos a resposta, ele se lesionou, então por conta disso o Arne substituiu e por questões óbvias ele não está disponível para domingo. Então eu iria com o Jeremy Frimpong, a defesa, eu iria com Konaté e Van Dijk. Konaté, não só por conta da ausência do Gomes, mas mesmo se ele estivesse disponível, eu iria com Konaté, porque a partida que ele fez contra o PSG, do meu ponto de vista, foi um lembrete do jogador de elite que ele é. Na lateral esquerda, eu iria com o Kerkez. De novo,
porque a gente vai precisar de jogadores aguerridos, e se tem uma coisa que ele é um jogador aguerrido. Claro, atabalhoado, estrambelhado, a gente sabe de tudo isso, mas ele é um jogador que agrega muito na fisicalidade do time e na energia, então acho que é importante. No meio campo, e só um parênteses, eu repetiria a escalação que eu tô vendo aqui no SofaScore. Então, meu time seria num 4-2-3-1. Só para concluir, eu jogaria com o Szoboszlai de volante e o McAllister, os dois de volante, para dar uma consistência na equipe, deixaria o Gravenberch fora. Jogaria com o Florian centralizado como meia, Salah na ponta direita, Ringo Moura na ponta esquerda e Alexander Isak centroavante. Uma boa escalação, uma boa escalação. Acho que o time vai bem, assim, contra o Everton. E dito isso, sabendo dessa escalação, eu vou iniciar os palpites e interesses, né, para essa partida. Eu digo assim, que o Liverpool vai ganhar esse jogo, tá? O Liverpool deve ganhar esse jogo e o meu palpite é que seja de 2-0, porque o Liverpool foi eliminado da Champions, o ponto final da temporada já foi dado, o mesmo ponto final que muitos falaram do Real Madrid. Então, pro Liverpool também foi a mesma coisa. O ponto final da temporada foi dado, e eu acho que um pouco da pressão passa, sabe? Agora a gente só tem um objetivo, que é ficar entre os 5 primeiros. E eu acho que isso já tá também meio que encaminhado. A gente só precisa manter. E eu acho que se manter tira um pouco da pressão do time, que muitas das vezes desliza quando tá sob pressão. Então eu acho que o time vai fazer um 2-0 para colar no United. O que tu acha, Lucas? Bom, e só um parêntese, Rick. Se a gente ganha o jogo e o Chelsea perde, por exemplo, nós vamos a 55 pontos e ficamos a 7 do Chelsea, que tem 48. Então é fundamental ganhar esse jogo. E se a gente vence e o United perde, a gente alcança o United, com os mesmos 55. E só para que não fique uma contradição em relação à minha escalação, de eu ter falado sobre jogadores aguerridos e ter escalado o Ingo Moura, é porque eu acho que o time como um todo está bem estruturado para ser aguerrido no ponto de vista defensivo, e porque eu sei que o Everton vai bater. E se eu sei que o Everton vai bater, o Ingo Moura é um jogador insinuante, um jogador que vai para cima, eu acho que ele pode machucar com cartões o time adversário. Então, por conta disso, eu acho que a gente poderia fazer isso. Em relação ao placar, eu sempre sou otimista, apesar da fase não permitir que isso seja uma prática recorrente, mas é uma coisa minha. Eu acho que a gente ganha o jogo por 2-1. 2-1 então. Tô de 2-0, tu tá de 2-1. É isto. Gente, coloque seus palpites nos comentários. Vamos ficar aqui na torcida. O jogo é domingo, às 10 da manhã, no horário de Brasília, tá bom? Pode falar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Ringo Moura. Rio Ingo Moura. Coloca nos comentários pra gente saber que você chegou até aqui. No mais, se inscreve no canal, tá? Gente, meta. Já ouviu falar em meta? Então, meta, eu esqueço de falar no início do vídeo. 500 inscritos, galera. Vamos lá, dá uma forcinha aí pra gente ajudar a gente a chegar nos 500 inscritos. Estamos com 239, quase 240. Então vamos lá, falta só mais 250 pessoas pra gente chegar lá, redondinho nos 500 inscritos. Eu acho que tem bastante head acompanhando a gente. Nosso último vídeo de pré-jogo bateu quase 500 visualizações. Então dá uma forcinha na gente, tá bom, galera? No mais, se inscreve no canal, segue a gente no Twitter e segue a gente no Instagram também. Essa semana teve 2 excelentes textos muito maneiros do Lucas, tá? Então segue a gente lá, texto de qualidade, texto pra fazer a gente refletir, pensar, também coisa do coração. E é isso, gente, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Valeu, falou!